até quando o Felipe vai assistir o Gabriel como titular. Também não entendo. Eu acho que, mais uma vez, hoje, ele deu outra oportunidade para um jogador que não tá justificando, né? Não está justificando a sua condição de Flamengo titular. 4, Juventude 2. Poderia ter sido uma goleada maior e um placar mais folgado, sem levar 2 gols, né? Levou um gol num contra-ataque que a defesa estava toda lá na frente. A princípio, os jogadores compraram a ideia de jogo, mesmo numa situação como esse jogo com o Corinthians, em que o Flamengo teve que mudar o que ele tinha que fazer e defender a sua situação, a sua possibilidade de classificação, já que o Flamengo não precisava fazer um gol, ele só tinha que não tomar. Mas a partida que o Flamengo fez foi... Salve, salve, nação, vambora com mais um vídeo repercutindo aí esse jogo do Flamengo que ganhou por 4-2 do Juventude, e vamos repercutir também aquele compilado aí, né, o que a mídia esportiva falou sobre essa vitória do Flamengo, e vamos falar também, né, sobre esses pênaltis que deram no jogo do Flamengo, Palmeiras e Vitória. Lamentável, né? 2 pênaltis pra mim que é inexistente no jogo do Palmeiras, e o Palmeiras acabou empatando o jogo, empatando 2-2 com o Fortaleza. 2 pênaltis que pra mim, obviamente, eu não daria nem daqui nem da China, que pra mim não existiu. O pênalti do Gerson também pra mim não existiu. E um pênalti lá no jogo do Vitória, né, que o Vitória... Esse pênalti contribuiu para a vitória do Vitória. O do Fluminense também não existiu. Então, uma arbitragem nessa rodada terrível, como sempre. E o pênalti em Gerson, que para mim não foi nada de pênalti. Incrível como o juiz acabou dando um pênalti daquele. Mas é aquilo, né? A arbitragem é assim mesmo, né? Algumas rodadas o time é beneficiado e outra prejudicada, né? Faz parte aí do futebol brasileiro, né? Mas uma vitória muito importante, Gabigol volta a desencantar depois de 15 jogos, né? Volta a marcar um golzinho de pênalti, bola rolando já tem tempo já. E o Flamengo jogou bem e deixa o torcedor bem animado para o jogo de domingo, né, diante do Galo, e o jogo de quarta-feira contra o Inter, né, jogo atrasado. Caso o Flamengo ganhe, pode gerar uma expectativa a mais no torcedor ainda no Brasileirão, né? Então é isso aí. Deixe seu like e vambora para mais um vídeo. Tá, tamo junto, nação, e deixe seu like, hein? O like ajuda demais. Juventude 2, partida realizada no Maracanã, diante de mais de 60 mil torcedores, com a vitória que faz o Flamengo ter a possibilidade de se aproximar do Palmeiras, né? O Flamengo pode ficar a 4 pontos do Palmeiras se porventura vencer o Internacional, um jogo atrasado na quarta-feira. Então, uma rodada que pode recolocar o Flamengo com remoto. As chances serão remotíssimas. Elas podem ficar um pouco maiores. E aí é preciso entender qual será a estratégia rubro-negra se por acaso a possibilidade de brigar pelo título brasileiro voltar ali sorrir, né? Se tivesse vencido o Fluminense, a situação seria até bem interessante. Não venceu, então depende de tropeços, mas hoje o Flamengo reduziu a distância para o Palmeiras, o Botafogo, vejamos como vai para o Botafogo, mas se tropeçar o Flamengo pode ficar mais perto, né? Claro, é difícil, repito, vencer o Inter em Porto Alegre, nesse momento especialmente, boa fase do time do Roger Machado, mas o Flamengo volta a ter uma possibilidade de se aproximar do bloco de cima ali, dos 2 mais bem colocados desse Campeonato Brasileiro. Após o jogo da próxima quarta-feira, faltarão ainda 7 jogos. E aí eu acho que o importante aí, a discussão que eu quero propor a vocês é o seguinte: qual será a prioridade do Flamengo, né? O Flamengo vai fazer o quê? Vai poupar jogadores na quarta-feira em Porto Alegre? Ou vai com um time forte pensando no jogo, pensando na quarta-feira para depois pensar no Atlético? Lembrando que o Atlético, no dia anterior, na terça-feira, vai enfrentar o River Plate na Argentina. Então não pode brincar, o Atlético tem que jogar completo e tentando segurar a vantagem imensa construída lá em Belo Horizonte para garantir a sua participação na final da Libertadores. O Atlético não pode vacilar. O Botafogo está numa situação mais confortável, porque não fez 3-0, fez 5-0 e o Peñarol é um time inferior ao time do River. Então o Atlético está diante de um digamos assim, tem um risco maior, né? A vantagem é grande, mas o risco ele é maior, evidentemente. Então, se o Atlético vai jogar no meio de semana, a Vera, por que o Flamengo não pode fazer a mesma coisa? É uma pergunta. Vejamos isso na coletiva, que daqui a pouquinho teremos aqui ao vivo de Brasil, que é o que restou. É importante ressaltar um pênalti absurdo marcado para o Flamengo. Foram 2 marcados para o Palmeiras e teve um também para a Vitória, que é dessa mesma família, né? Na vitória, no triunfo do Vitória diante da equipe do Fluminense. Resultado
importantíssimo para o Vitória e perigoso para o Corinthians, né? Quer dizer, é um negócio impressionante. O pênalti de Vitória foi uma vergonha também. É um festival aí de penalidades máximas marcadas, assim, muito bizarras. Até o Sérgio perguntou sobre como lidar na quarta-feira, e os outros poderiam aproveitar o gancho e insistir. Vem cá, mas por que você vai com força máxima? Você tem desfalques, mas dentro daqueles com os quais pode contar força máxima, ou vai preservar os jogadores pensando no domingo? Porque o Atlético Mineiro tem um jogo na terça-feira, importantíssimo contra o River Plate. Não dá para brincar, né? Chega lá e tal, toma um gol no começo, um outro, a coisa pode se complicar. Então, realmente, seria uma pergunta pertinente, mas acabou ficando meio do ar, né? O Luiz Alberto fala que o lance do impedimento, do gol impedido do Gabriel, como eu falo sempre, ele não presta atenção. A defesa do Juventude, obviamente, sai. Se ele sai junto, a bola rebate, sobra para ele tem condição legal, ele fica. Ele se distrai, se desliga, ele não presta atenção. Aí quando chega nele, ele tem impedido. É fácil evitar aquele impedimento. Erlon Souza, novo membro do canal, obrigado ao Erlon. Gabriel do Felipe vai assistir o Gabriel como titular. Também não entendo. O Daniel Lu. Até quando o Felipe vai assistir o Gabriel como titular? Também não entendo. Acho que mais uma vez hoje ele deu outra oportunidade para um jogador que não está justificando, né? Não está justificando a sua condição de titular. Flamengo 4, Juventude 2. Poderia ter sido uma goleada maior e um placar mais folgado, sem levar 2 gols, né? Levou um gol num contra-ataque que a defesa estava toda lá na frente. Sim, é verdade que a gente sabe que quando se joga assim, você corre mais riscos. Sim, o Felipe Luiz já tinha dito que é um risco que ele admite correr, mas é sempre bom tentar evitar, né? E no segundo gol do Juventude, vamos e convenhamos, foi um frangaço do Rossi. Um frangaço, o Rossi que vinha bem nos últimos jogos, mas aquela bola, com as mãos para cima, a bola bater na mão dele e entrar, é a chamada mão de alface. Um goleiro da categoria do Rossi simplesmente não pode tomar aquele gol. Como vocês viram, os que entraram agora podem não ter visto, por isso mesmo eu vou rodar de novo, mas MP, o Flamengo é outro time, mas o goleiro mão de alface está me preocupando. Pois é, concordo, quer dizer, não estava preocupando, né? Esse frango de hoje é que foi preocupante, eu concordo com você. Mas o Rossi vinha bem, chegou a pegar pênalti, tudo, né? Mas, de fato, esse tipo de gol não pode levar. Mas é bom a gente recordar. Hoje eu vou botar meus óculos. Eu acho que também não chega a ser preocupante, assim, o fato do Rossi ter falhado hoje. Os grandes gols que dá para sonhar desde que o Flamengo derrote o Internacional no jogo do próximo domingo. E esse jogo, a gente hoje teve 2 péssimas notícias, né? Uma notícia péssima e a outra ruinzinha, que foram exatamente os terceiros cartões amarelos do Arrascaeta, essa é a péssima, e a do Léo Pereira, que também não vai jogar. Do Léo Pereira nem acho tão grave. Entra o Fabrício Bruno, você vai fazer uma zaga com o Léo Ortiz e o Fabrício Bruno, é uma zaga extremamente eficiente, é uma zaga bastante, acho que já acabou aqui. Carlos Sainz, o primeiro, Verstappen está acabando a volta dele. O Flamengo joga no dia 30 contra o Internacional, mas no dia 3 contra o Atlético Mineiro, no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Será que o Felipe Luiz não vai poupar? O Felipe Luiz poupou contra o Fluminense. Embora ele tenha assumido dizendo que não gosta da ideia de poupar, ele poupou contra o Fluminense. E nós perdemos feio para o Fluminense, né? Se tivéssemos ganhado aquele jogo, por exemplo, estaríamos com 57 pontos, com um jogo a menos. Poderíamos ir a 60. Mas a sensação que eu tenho, e até por uma decisão da diretoria, eu acho que o Flamengo vai poupar de novo. Acho que o Flamengo vai poupar. Bom, o Arrascaeta já está poupado pelo cartão amarelo, que é um problemaço. Como é que vai montar esse meio-campo? Eu não entendi ele hoje muito não começar com o Alcaraz. Sinceramente, não entendi.
Mas possivelmente vai ser Pulgar não joga. Everton Araújo, Gerson e Arrascaeta e Alcaraz, e aí bota alguém na ponta direita, como Gonzalo Plata. É um quebra-cabeça esse jogo. É um quebra-cabeça. E é um quebra-cabeça nas vésperas do primeiro jogo da Copa do Brasil, da final da Copa do Brasil, que o Flamengo precisa ganhar e ganhar bem. Então eu tenho quase certeza que ele vai poupar. Ele vai poupar bastante gente nesse jogo. O que é uma pena. Porque o Flamengo, se ganhar o Internacional, ele ainda tem um certo direito de sonhar pelo brasileiro. Não é fácil, precisa de tropeços, precisa, por exemplo, que o Botafogo... Aliás, eu vou botar o Botafogo aqui no meu... Não ganhe hoje, mas vamos ver qual vai ser a decisão do Felipe Luiz em relação a esse jogo, né? O Fluminense perdeu hoje, rapaz, que coisa. Trajano diz assim, Alcaraz é um Alan com um pouquinho de grife. Não, Trajano. Então, vinhos de pipas completamente diferentes. O Alcaraz é um bom jogador, que ainda está se adaptando ao elenco do Flamengo. O Alan é um nada, é um zero à esquerda. Não compara. Quando que o Alan ia dar o passe que o Alcaraz deu hoje para o Gerson na puxada de gol do Plata? Não cabem na mesma frase. Juliana Cruz, Gabi só faz gol de pênalti. Bom, pelo menos hoje ele fez, né? Já é um avanço. Eu confesso a você que quando ele foi bater o pênalti, eu fiquei com certo medo. Eu digo, se o Gabriel perder esse pênalti hoje, vai ser uma vergonha. Mas não, ele bateu bem. Gabigol inútil. Bom, inútil ele não foi, ele bateu o pênalti, pelo menos. Mas concordo, ele continua jogando mal. Mas é ele quem dá o passe para o chute do Arrascaeta, que no rebote vai causar o gol do Michael. Acho que ele continua sem ritmo, acho que ele continua se colocando muito mal, ele continua esperando a bola chegar e aí permite que antecipem e roubem a bola dele. Mas, porra, dizer que ele foi um inútil hoje é um exagero. É um time que a gente falava, olha, é um time que está do meio para baixo na tabela, mas jogando em casa é muito forte, complicado vencer o Juventude fora de casa e tudo. Em algum momento deu a entender que, acho que agora já deu uma, né? Já conseguiu dar uma desgarrada, vai conseguir fazer 45 e tudo, até pelo fator casa, mas vem também decaindo muito. A tabela vai ser difícil até o fim. Os números do Opta apontam o Juventude caindo. Apontavam antes dessa rodada. E agora a situação do Juventude ficou um pouco mais complicada aí, inclusive entrando aí nessa zona de rebaixamento com tantos... Teve uma edição do Linha de Passe aqui, que acho que a gente estava fazendo as contas aqui do Juventude. Alguém lembrou, falou, olha, tem o Juventude também. O Jean Odd lembrou, falou, olha, tem o Juventude também na conta. A gente foi ver a sequência, falou, realmente é complicada, tanto é que o treinador já acabou, inclusive, caindo. Mas a sequência... Eu não sei se talvez não seja uma boa notícia para os adversários ali da parte de baixo da tabela, porque não troca treinador, daquela animadinha, 2, 3 jogos. A sequência do Criciúma, que está um pouco acima, também é complicada. Sim. Só que o Criciúma está descomplicando. E pegou um empate contra o Botafogo, está fazendo um serviço contra o São Paulo. Professor, a questão assim, sobre o Jair, né? Não acho correto botar tudo na conta dele, mas para uma equipe treinada por ele, apesar de uma sequência contra Palmeiras e Flamengo, 9 gols. O time sofreu 9 gols, né? Então, assim, dentro da proposta dele de jogo, você ter uma defesa um pouco mais segura, isso já não está funcionando. Mas fez 5, né? Sim. Contra gigantes. Mas tem um desequilíbrio danado ali, né? Porque hoje poderia ter sofrido mais, né? Poderia. Criou para fazer uma goleada maior. O Flamengo terminou com 20 finalizações. Muita coisa. Antes da gente falar de zona de rebaixamento, porque hoje teve Fluminense em campo, teve Vitória em campo, Atlético Goianiense em campo, o Bragantino, que a gente já falou, em campo, o Grêmio em campo, todo mundo está na Juventude, todo mundo está naquele bolo, né? E o Corinthians que vai jogar só na segunda-feira, de olho nisso. Aliás, segunda-feira o Linha de Passe é um pouco mais cedo, às 9 da noite, a gente vai colar no jogo do Corinthians, que é às 19, tá? Então, coladinho no jogo do Corinthians, a gente hoje mostra o que essa sequência pequena ainda do Felipe Luiz mostra para o próximo domingo, que é a decisão de Copa do Brasil. Bom, ele mostrou contra o Corinthians aqui, quando toma a decisão de trocar o Gabriel Barbosa por um zagueiro, entregar a bola para o Corinthians e a estratégia que ele assume dá certo, mas dá certo de uma forma muito mais eficiente do que eu acho que ele próprio imaginou. Porque naquele dia o Flamengo, além dos seus méritos, a grande partida que o Gerson teve,
seus jogadores tecnicamente muito talentosos conseguiram acalmar o jogo, evitaram sufoco, demonstraram para quem estava vendo o jogo assim, sem muita atenção, não era notável que havia diferença de número de jogadores de um time para outro. Para mim, essa foi a grande, o que mais me chamou a atenção. Mas o Flamengo contou também com os defeitos do Corinthians, o fato de, em um jogo de Copa, e essa é a sequência, né? Primeiro jogo com o Flamengo, volta com o Flamengo, primeiro jogo contra o Racing, esse na quinta-feira, as decisões da comissão técnica do Corinthians, seja para início, seja para substituições, pioraram o time e colocaram o Corinthians como time de futebol numa situação mais distante em relação aos seus objetivos. Então o Flamengo teve bastante colaboração dos defeitos do Corinthians naquele dia. Mas eu vejo um Flamengo, é difícil falar, né? Tem 5 jogos no comando na mão dele, porque ele sabe se mover nos bastidores com os seus ex-colegas, gente com quem ele foi para o campo junto, com quem ele fala de uma outra maneira. Lucas hoje, que a torcida pegou no pé e a necessidade de dar força para ele. Não fez bom jogo também. Ele tem uma ideia muito clara de como o Flamengo tem que jogar. Os jogadores, tudo é tão inicial, mas a princípio os jogadores compraram a ideia de jogo. Mesmo numa situação como esse jogo com o Corinthians, em que o Flamengo teve que mudar o que ele tinha que fazer e defender a sua situação, a sua possibilidade de classificação, já que o Flamengo não precisava fazer um gol, ele só tinha que não tomar. Mas a partida que o Flamengo fez foi muito bem jogada a partir do momento que o Bruno Henrique foi expulso. Mas o que eu vejo no Felipe Luiz até agora é uma capacidade de comunicação anormal entre os treinadores brasileiros. De novo, é mais fácil para ele, porque ele até agora teve que dar 5 entrevistas pós-jogo. Né? Os treinadores como o Abel, que está aí há 4 anos, já não tem mais essa paciência muitas vezes. O Arthur Jorge, há muito menos tempo, outro dia, quis dizer que tipo de pergunta deveria ser feita, que tipo de pergunta não deveria ser feita. A gente tem visto isso. Renato Portaluppi tem seu jeito de falar quando ganha, outra postura quando perde. Mas o Felipe Luiz se comunica com a torcida do Flamengo e responde aquilo que é perguntado nas entrevistas de uma forma diferente em relação ao que a gente tem visto como treinador, com os outros treinadores, o que mostra que ele está muito à vontade. Por mais que ele está engatinhando na vida como treinador, ele está muito à vontade. E isso é um sinal de como as coisas podem andar. Agora, o Flamengo vai enfrentar o Atlético na final da Copa do Brasil, no padrão mais alto de dificuldade que existe. O Atlético Mineiro subiu de nível de novo. Assim, é um time que tem diferentes formas de ser superior aos seus adversários, jogadores decisivos em campo. Sim. Eu vejo um equilíbrio total nessa decisão da Copa do Brasil. Sim. Mas o Flamengo se recuperou. O Flamengo hoje tem, eu acho, mais chance do que vinha tendo antes da troca de com o Tite. Professor, me ajuda aqui, por favor. Me ajuda. Uma conta. O que você quer fazer? Vamos lá, me ajuda aqui. Vamos lá. Pensando na zona do rebaixamento e tudo que aconteceu hoje. Sim. Tá? Muito contestado, inclusive, inclusive nas redes sociais do Juventude. Mais um. Colocou, se isso é pênalti, eu sou um determinado eletrodoméstico. A gente não vai fazer a propaganda. Não foi nada, né? Utilizado para lavar roupa. Também não foi nada, porque o William falou, venceu bem o Juventude. Eu diria que acabou vencendo bem o Juventude, o que também é um mérito. Mas teve muita coisa no meio. Chegou a dar 3-2 o placar, né? Não, o Gibagol chega a empatar, tem o 3-2 com um lance de área do Juventude. Um cara de 3-3 ali, aí tem a expulsão, né? A expulsão do Nenê. E aí sim o Flamengo se acerta no jogo. E essas coisas são importantes. Sim, o gol do Gabigol foi de pênalti, mas ele quebrou um jejum aí do que? De 3 meses? Fazia 3 meses que ele não fazia. Exatamente. Né? Então Mas acho que no geral foi um Flamengo superior, finalizando bastante. É um Flamengo que ainda peca muito no momento da eficiência, né? Cria oportunidades e desperdiça muitas chances. Como a gente já falou no programa e repito, mais uma atuação
brutal, de altíssimo nível do Gerson. Sim. Sendo influente, amadureceu muito nessa temporada, vestiu mesmo ali a capa do protagonismo, tudo passa por ele cria, ele chega para finalizar, ele incomoda, ele corre uma barbaridade, né? É um dos melhores jogadores do país. O Arrascaeta voltando a jogar bem, é uma boa notícia, um jogador que fisicamente ele tem um problema muito grande nos últimos anos, né? Que oscila demais, naquela reta final ele não consegue sustentar. Fisicamente, né? Basicamente por uma questão física. Sim, Léo Ortiz muito bem, iniciando as jogadas, a categoria que ele tem. E dois personagens que eu gostaria de destacar, que são personagens que não tem muita grife. O Wesley fez um bom jogo, está crescendo com o Felipe Luiz. Mais um bom jogo. Mais um bom jogo, forte na marcação, forte para acelerar ali pelo lado direito no apoio. E uma boa sacada, que já acontecido também com o Tite, para ser justo, o Everton Araújo, né? Jogando bem ali no meio campo, ao lado do Pulgar. O Pulgar fez um primeiro tempo melhor, depois caindo um pouquinho, mas fez um jogo seguro o Everton Araújo. É um time que cria mais, que ataca com mais gente, é muito mais agressivo do que a gente via com o Tite. Aliás, pegando o Flamengo ideal, desde que o Felipe Luiz assumiu, porque teve aquele jogo com o Fluminense bem mexido, né, bem desfalcado, Sim. Não perdeu ainda com o Felipe. Verdade. E o primeiro gol do Flamengo já é uma marca do Felipe, que é pressionando a saída de bola. Até o Gabigol tá ali pressionando, né, sufocando. Aí Sim. consegue recuperar a bola e o Michael faz um gol, o Michael sendo aquela peça ali pelo lado esquerdo. Acho que o Flamengo fez um bom jogo no geral. Tem que ligar um pouco só no momento do contra-ataque, né? O Flamengo do Felipe Luiz, pela ideia dele, ele vai acabar correndo mais riscos mesmo. Vai sofrer mais gols. Vai sofrer, porque corre mais Do que riscos. sofria com o Tite, por exemplo. O primeiro gol é de contra-ataque clássico, de manual. Linha alta. Do Giba. Mas o segundo, tá todo mundo dentro da área. E o cara ainda tem condição de ajeitar a bola, olhar e mandar o balaço que mandou, né? Só uma informação aqui, caiu Jair Ventura, tá? Não é mais treinador Na zona, né? não é mais treinador do Juventude. Segunda vez que ele cai nesse campeonato, caiu no Atlético Goianiense. Foi. E o Jair Ventura, detalhe, né? O Juventude é um time que a gente falava, olha... Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí para o canal, né? E eu vou te falar uma coisa. Esse pênalti ridículo que deram pro Flamengo é sacanagem. Eu não vi pênalti nem daqui. Sinceramente, eu não vi pênalti nesse lance. Tanto no lance do pênalti que o Gerson sofreu, que o Gabigol fez o 2-1. Os dois pênaltis para o Palmeiras, e a arbitragem influenciou diretamente, né, o resultado do jogo do Palmeiras. Dois pênaltis lá. Mano, eu não vi nada de pênalti lá. Lance de pênalti, nada. Eu vi muita gente também comentando aí que não foi pênalti, eu concordo. E o pênalti lá no jogo do Vitória também, né? O Vitória também venceu o jogo por 2-1. O pênalti foi um fator decisivo para a vitória do Vitória, né? Diante do Fluminense. Então, uma arbitragem terrível. E nessa rodada, teoricamente, diretamente, o Palmeiras e o Vitória foram beneficiados, né, porque foram gols que colocaram o seu time na frente do placar. O Palmeiras, né, colocou à frente do placar e depois sofreu empate. E o Vitória colocou à frente do placar, ficou na frente do placar, né, e concretizou com a vitória. Já do Flamengo, né, colocou na frente do placar. O Flamengo enfiou mais 2 gols aí. Fez 4-2, né? 3-2, 4-2. Então aquilo. E falar sobre a falha do Rossi, né? O Rossi falhou feio. Segundo gol, né? Do Edson Carioca, zagueiro do Juventude. Falhou feio, mas acho que não é uma falha que preocupa, né? Eu tô vendo algumas pessoas questionando a falha dele. Obviamente questiona. Era uma defesa ali tranquilamente que ele poderia fazer. É um excelente goleiro. Vem fazendo boas partidas. Defendeu o pênalti no Fla-Flu. Ganhando bem aí. Demonstrando que é um goleiro seguro. De vez em quando ele apronta alguma, mas bem. Principalmente quando sai do gol, né? Pra interceptar a bola. Geralmente quando é cruzamento, escanteio ou cobrança de falta. Às vezes dá um susto na gente torcedor. Mas o Rossi é um bom goleiro sim. Acho que não preocupa ele para a final da Copa do Brasil, né? Tranquilamente. É um jogador que, Rossi, né, vai fazer muita diferença, na minha opinião, nessa final aí, né? Então, é isso aí, tamo junto. O Flamengo chega a 54 pontos. Caso ganhe o Inter, que o Inter vem vivendo um bom momento direto, o Flamengo pode chegar a 57.
A gente trabalha com uma hipótese de o Flamengo chegar lá e ganhar o jogo. Mesmo com misto ou totalmente reserva, né? Não sabemos se o Felipe vai escalar o time misto, totalmente reserva. Creio que o time titular, não creio isso. Arrascaeta, Léo Pereira já está suspenso para esse jogo aí. Para mim, forçaram o terceiro cartão amarelo. Simples, forçaram. O Galo joga na terça-feira contra o River Plate pela Libertadores. E tem um dia a mais de descanso. Porém, esse um dia a mais vai contabilizar também o quesito viagem. Argentina para Minas Gerais, né? Argentina para Minas Gerais deve ter mais ou menos ali umas 6, 8 horas de viagem. Deve ser essa faixa horária aí de viagem, né? Então tem o desgaste da viagem de Buenos Aires para BH, né? Não sei se é voo direto ou faz escala em São Paulo, né? Mas é aquilo. O Flamengo joga no Rio Grande do Sul. Também tem o quesito viagem e desgaste. O Flamengo sai do Rio Grande do Sul e vai para... sai do Rio Grande do Sul e depois volta, né? Então, é aquilo. É aquele quesito. Rio Grande do Sul faz fronteira ali, Uruguai e Argentina. Então, Flamengo e Atlético Mineiro praticamente estarão ali, praticamente perto, né? Rio Grande do Sul, Argentina. O Rio Grande do Sul faz divisa ali com a Argentina, Uruguai e Argentina, tá tudo certo ali. Então, que encaixe, o Atlético Mineiro vai ter um dia mais de descanso, né? Então, é isso aí. Tamo junto. O Mengão venceu. Foi uma boa atuação. O Michel fez o seu gol, seu segundo na sua volta ao Flamengo. Gabi desencantou, acabou o zica aí, né? Fez uma boa partida pra ele. O Flamengo ainda peca muito efetividade. Cria, mas na hora de definir ali, acaba não conseguindo. E o que falar do Gerson? O Gerson tá sendo fenomenal, né? Fenomenal. Titular da seleção brasileira para mim já há um tempinho atrás. O Rafinha hoje no El Clássico destruiu. Incrível.